Hoje nós queremos dar início a uma nova mensagem da nossa série de estudos sobre a vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso tema hoje é a anunciação do nascimento do nosso Senhor e as lições espirituais que nós podemos aprender com esse evento. Vamos iniciar lendo uma porção da Escritura do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. No 6º ano foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar antes de prosseguir. Amado Senhor, nós confiamos que é o Senhor quem nos dá a sua palavra. Nós pedimos que o Senhor use essa palavra como uma ferramenta para trazer vida ao nosso coração, trazer uma visão mais plena do nosso amado Senhor. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós sabemos que os detalhes a respeito da vida do nosso Senhor nos são dadas no Novo Testamento, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ao mesmo tempo, nós sabemos que há tantas questões que nos interessariam a respeito da vida do nosso Senhor que não são abordadas nos Evangelhos. Por que razão? É porque o propósito dos Evangelhos não é nos dar uma biografia do nosso Senhor Jesus. Mas o propósito dos Evangelhos é nos mostrar em uma ligação orgânica com o Antigo Testamento a história da vinda do Messias prometido. A história do estabelecimento do reino de Deus. Esse é o propósito. E nesse quadro, esse anúncio da vinda do nosso Senhor Jesus, que foi dada pelo anjo a Maria, ele contém em si mesmo o propósito dessa vinda do nosso Senhor. Quando fala no versículo 31, Lucas capítulo 1, versículo 31, Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, essa trecho do capítulo 1 de Lucas nos dá esse propósito, não só da vida do nosso Senhor, mas como também dos Evangelhos. Os Evangelhos, eles explicam o Senhor Jesus para nós. Mostram quem Ele foi,
mostram o que ele veio fazer, qual o propósito da sua vinda, e a preocupação essencial não é, em princípio, uma biografia detalhada, mas as informações que nós temos, nós deveríamos usá-las para crescer no conhecimento do nosso amado Senhor. Nesse parágrafo, então, do capítulo 1 de Lucas, versículo 26 até o 38, nós temos a história de como foi anunciado o nascimento do nosso Senhor. Depois, a partir do versículo 39 até o versículo 45, nós temos o relato da visita de Maria, mãe do nosso Senhor, a Isabel, mãe do precursor João Batista. E finalmente, do versículo 46 até o 56, nós temos um cântico proferido pela Maria. E hoje nós vamos nos ocupar especialmente dos versículos 26 até o 38, esse anúncio. As primeiras coisas que gostaríamos de mencionar, antes mesmo de entrar nos detalhes dessa história, é no capítulo 1, versículo 26, o local aonde ocorreu o anúncio. Aqui fala, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Nós vimos no parágrafo anterior que o telescópio do Espírito Santo estava focado na região da Judéia, na cidade de Jerusalém, no templo, e lá o anjo falou ou revelou-se a um dos sacerdotes. Aqui nós vemos essa mudança de Jerusalém, da Judéia para a Galileia, de Jerusalém para Nazaré, do templo para um lar. Não podemos esquecer que naquela época o centro era Jerusalém. O centro político, religioso, enquanto que a Galileia era uma região marginal, a tal ponto que ela é chamada Galileia dos gentios ou Galileia das nações, porque ela ficava na confluência de rotas comerciais internacionais, não era considerado aquela parte central da nação, não era considerada nem a parte religiosa da nação, nem era considerada a parte atraente da nação, e de lá nunca se esperava que viesse alguém recomendável. E é exatamente nesse local que o Senhor nosso Deus encontra um lar, uma família, um jovem casal, a Maria, uma virgem, e José, de quem ela estava desposada. E já então nós vemos nesse primeiro ponto essa grande mudança de Jerusalém para Nazaré. Nós já havíamos mencionado o fato de que quando Deus vai revelar esse evento tão importante, tão central na história da humanidade, é como se o Espírito Santo passasse por cima de Roma, a capital do Império, e vai para Jerusalém, uma das províncias lá num extremo do Império. É como se nos dias de hoje um anúncio importante que poderia ser feito em Paris, em Berlim, em Londres, em Nova York, mas na soberania do Espírito de Deus. Ele encontrou um coração apto a receber o anúncio da vinda do precursor do Messias em Jerusalém. E não esqueçamos que Jerusalém era a capital de um país independente, já não tinha mais a sua soberania. O templo local onde essa revelação foi feita encontrava-se fora do seu propósito, em decadência. O sacerdócio a quem a vinda do precursor foi revelada se encontrava deturpado e, na verdade, a revelação não foi dada nem mesmo para o sumo sacerdote, foi dada para um escalão inferior, para o sacerdote. E agora nós vemos essa
próximo movimento também impressionante, que nem mesmo em Jerusalém é dada a revelação, o anúncio da vinda do Messias, nem mesmo num templo, mas lá na Galileia das Nações, lá na parte dos fundos, vamos dizer assim, daquela região. Esse é o nosso Deus. Por que isso? Porque lá na parte do fundo da nação de Israel, no fundo do pátio, ainda havia corações que amavam a Deus. Ainda havia uma virgem chamada Maria e um homem chamado José, que nos ensinam muitas e preciosas lições a respeito da natureza da obra do nosso Deus. O que nós podemos dizer a respeito do José? Mateus capítulo 1, versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Nós não queremos entrar nos detalhes desse relato agora, só queremos chamar a atenção dessa observação do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo. Então, a primeira coisa que a palavra de Deus nos fala, e uma das duas coisas, é que ele era um homem justo. Qual a lição que isso traz para nós? Que mesmo em tempos de decadência do sacerdócio, mesmo em tempos de declínio da nação, de deturpação do ofício sacerdotal, do declínio do templo e das suas funções, quando tudo parecia corrompido, Deus ainda encontra lá, na parte do fundo da nação, um homem justo, José. Que lição isso traz para nós hoje? Nós vivemos num mundo bastante conturbado. Mesmo quando nós falamos num mundo cristão, nós não podemos negar que a impressão que nós temos é que está tudo em decadência. Mas calma lá, nós não devemos esquecer que Deus ainda tem os seus. Talvez eles não estão evidentes, talvez eles não são proeminentes de muitas maneiras, mas Deus conhece aqueles que são seus. E Deus tem hoje, graças a Deus, os seus Josés. E claro que aqui cabe uma pergunta: quem somos nós? Talvez não sejamos um professor famoso, talvez não sejamos um empresário famoso, mas que maravilhosa possibilidade se o Espírito Santo puder olhar e encontrar em nós um homem ou uma mulher justos. Segunda menção que nós encontramos é no capítulo 13 de Mateus. Lá vai ser mencionado, versículo 55, na forma de uma pergunta, a profissão do José. Não é este o filho do carpinteiro? Que lição, no mínimo, interessante. Quantos atributos nós buscamos desenvolver na nossa vida, e não é errado, mas o errado é que muitas vezes nós pensamos que ser justo e exercer uma profissão, um manual, um labor manual, é depreciativo. Pode ser depreciativo aos olhos da sociedade, mas não é, jamais, depreciativo aos olhos de Deus. Segundo personagem que queremos mencionar, e o ponto central da nossa história, a Maria. A palavra fala da condição dela como virgem, capítulo 1 de Lucas, versículo 27. Fala da condição dela de como desposada
com um certo homem da casa de Davi, e o nome dela, Maria. É que nós precisamos, evidentemente, fazer um parêntese, porque sendo o Brasil uma nação onde o catolicismo romano é bastante forte, existe esse devoção exagerada, fora dos limites bíblicos, à pessoa da Maria. Existe, na verdade, uma mariolatria. Ela é colocada numa função que a Bíblia não lhe confere. Ela é venerada, ela é adorada, ela é alvo de orações e preces e súplicas em total desacordo com a palavra de Deus. E em função disso, acredito que se desenvolveu um outro extremo. Um extremo é você adorar a Maria. O outro extremo é negligenciar a Maria. Negligenciar o que ela era e o que ela fez. E nós temos que fugir desses dois extremos, porque nenhum deles é parte da palavra de Deus, e devemos apegar-nos ao que a palavra diz e aprender com o que a palavra diz. A primeira coisa que a palavra diz é que ela era uma virgem. Ela era alguém que havia se guardado com um propósito. Ela havia se guardado para aquele que seria o seu esposo. E como o sonho das jovens em Israel, ela também havia se guardado na expectativa de, como todas as jovens, ou a maioria das jovens, de um dia ser aquela usada por Deus para trazer o Messias ao mundo. Segundo aspecto da vida da Maria é que fala dela ser desposada com um certo homem da casa de Davi. Na verdade, era uma espécie de noivado, com um nível de compromisso talvez bastante mais sério do que nós assumimos comumente na nossa sociedade dos dias de hoje. Naquela época, o noivado era um período de 1 ano que antecedia o casamento, no qual a noiva e o noivo já estavam, na prática, comprometidos um com o outro. E somente um incidente ou um caso de infidelidade ou algo muito grave viria a romper com esse vínculo que já existia entre aquela jovem e aquele jovem que eram desposados. Então, na prática, eles já estavam encaminhados para o casamento. E nesse contexto, então, nós temos a história que se segue: Maria, virgem, desposada com José, ela, na cidade de Nazaré, recebe a visita de um anjo. Lembra que nós havíamos mencionado nesse período de 400 anos entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo, em que a voz, o céu não mais se manifestava, a única voz que permaneceu foi a voz profética, através da profecia, especialmente do profeta Daniel, cobrindo aquele período, pois ao final desse período, quando chega a plenitude do tempo, o céu mais uma vez se movimenta. Deus envia os seus mensageiros, Deus envia o seu anjo, e esse anjo vai a Nazaré e encontra lá um homem justo, encontra lá uma virgem chamada Maria, com um coração receptivo, e ali se revela a ela que o Messias, o Salvador, Deus em forma humana, está prestes a entrar no mundo. Esse, então, é o relato que nós encontramos a partir do versículo 28, Lucas 1, 28. E entretanto, e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo.
Nós temos uma outra versão desse versículo que diz: graça seja contigo, tu que és agraciada, o Senhor é contigo. Por que nós preferimos essa segunda versão desse mesmo texto? Porque nós vamos ver uma palavra-chave aqui, que caracterizava a vida da Maria. Graça seja contigo, pois és favorecida com graça, o Senhor é contigo. E depois no versículo 30, no final do versículo, o anjo vai dizer: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Qual que é a importância dessa saudação e a repetição da palavra graça com tanta frequência? É que a palavra graça em si mesma significa um favor imerecido. Significa que Deus não dá o que nós efetivamente merecemos e dá aquilo que nós não merecemos. Nos concede algo que não era merecimento nosso. E já é uma primeira evidência de que a Maria, pelo fato dela precisar de graça e receber graça, ela não era uma pessoa diferente de outras. Todos nós, pecadores e mortais, precisamos da graça de Deus. Então nós vemos aqui esse primeiro ponto. Ela recebeu graça. E o segundo ponto, que fala o Senhor é contigo, fala da vida de comunhão com o Senhor que a Maria deveria ter. E vemos essa história maravilhosa de que José, um homem justo, um trabalhador, um carpinteiro. Maria, uma virgem dentre aquelas de Israel que esperava o Messias, que tinha comunhão com Deus. Nós vemos que mesmo nos períodos mais escuros, o Senhor tem aqueles justos, fiéis e devotos, homens e mulheres, que nele esperam. Lembra que nós mencionamos a vida do Zacarias e da Elizabeth? Que eles eram justos diante de Deus, que viviam uma vida irrepreensível diante de Deus. Agora nós vemos aqui a Maria. E nesse contexto, presta bem atenção que o Espírito Santo passou por Roma, passou por Jerusalém, chegou a Nazaré. E ali se revelou a uma jovem, pobre, no fundo da parte traseira da nação de Israel. E vai anunciar o quê? O nascimento do nosso Senhor. Esse anúncio ocorre do versículo 31 até o versículo 33. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Esse nome Jesus corresponde ao nome Josué, lá do Antigo Testamento. E qual que é a história do Josué? Josué era um escravo hebreu no período em que a nação de Israel estava sob o cativeiro no Egito. E ele foi preservado de maneira miraculosa. Ele se chamava Oséias, e o significado do nome dele era salvação. Um Oséias que se chamava salvação foi preservado, cresceu e serviu a Moisés, o grande libertador do povo de Israel, e veio a se tornar um sucessor do Moisés e teve o nome dele modificado. Passou de Oséias para Josué. Foi acrescentado uma sílaba. E nesse acréscimo,
A palavra que antes significava somente salvação, agora significa Deus é salvação. Este é o Josué, que é a versão lá no Antigo Testamento do nome Jesus. E nisso nos revela o quê? Uma verdade profunda e maravilhosa. Nós precisamos de salvação. E nós não podemos salvar a nós mesmos. Somente Deus pode nos salvar. Você já se deu conta que nós precisamos de um Salvador? E esse Salvador tem que ser Deus? Assim como eu não posso levantar-me a mim mesmo do solo e assim permanecer, eu não posso salvar a mim mesmo. Você não pode salvar a si mesmo. Nós precisamos de um Salvador. E esse é o significado do nome do nosso Senhor Jesus. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, esse nome é complementado, o significado desse nome é complementado no capítulo 1, no versículo 21, quando fala em relação ao filho que nasceria a Maria, a Escritura nos diz: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Primeiro propósito da vinda do nosso Senhor a esse mundo: nos salvar. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas transgressões, sem Deus no mundo, sem uma perspectiva de futuro, Deus enviou o seu Filho, Jesus, homem, e Deus ao mesmo tempo, para nos salvar dos nossos pecados. Esse é o nome dele. Esse nome deveríamos apropriar-nos. Nesse nome deveríamos andar. Com esse nome deveríamos triunfar sobre tudo aquilo que se constitui amarras na nossa vida. Jesus, o Salvador dos nossos pecados. Mas aqui nessa passagem não diz somente isso, diz mais uma coisa, diz: ele será grande. Às vezes eu tenho um receio de que nós não temos a plena consciência de quão grande é o nosso Senhor. Às vezes, pela nossa falta de conhecimento, nós fazemos o nosso Senhor menor do que ele efetivamente é. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. É verdade, a Maria daria a luz a ele, versículo 31. Ele é o Salvador, mas também ele é o Filho de Deus. E não só isso, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele é o Filho concebido por Maria. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Davi, ou seja, ele pertence à linhagem de Davi, conforme a promessa que Deus havia feito no Antigo Testamento. E fala que ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Davi teve filhos, teve reis que dele descenderam, todos eles morreram. Mas o nosso Senhor Jesus, filho de Davi, reinará para sempre. Por isso que fala aqui que o seu reinado não terá fim. Tem dois aspectos esse reinado não terá fim. Um aspecto é que nunca mais ele será deposto do trono, porque o motivo pelo qual os reis são depostos dos seus tronos é porque eles cometem a injustiça e porque eles se desviam de Deus. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o justo, com um J maiúsculo. Jamais se encontrou e jamais se encontrará injustiça nos seus lábios, nem nos seus atos. Ele é o justo. Ele é aquele que foi fiel e é fiel ao Pai em todas as coisas. Jamais do Pai ele se desviará. E por essa razão, jamais terá fim o seu reino. Ele reinará
para sempre. Então, um aspecto desse seu reinado não terá fim é porque é para sempre. Mas o outro aspecto, seu reinado não terá fim, é porque o reinado do nosso Senhor Jesus não é somente sobre a nação de Israel, nem será somente sobre todas as nações que existirem naquela época, mas é um reinado que se estende por toda a criação, por todo o universo divino. É um reinado que se estende sobre os céus e sobre a terra. Esse é o nosso Senhor Jesus. E isso deveria ficar muito claro desde o começo do nosso estudo sobre a vida do Senhor Jesus. Deveríamos ter esse entendimento. E quanto maior é a nossa visão do nosso Senhor Jesus Cristo, maior é a nossa confiança nele, no seu poder, na sua verdade, nas suas virtudes, na sua grandeza, mais nos sentimos inclinados a voltar-nos ao Senhor, prostrar-nos diante dele, consagrar-nos a ele e reconhecer que ele não apenas é o nosso Salvador, ele é também o nosso Rei. Ele não apenas é aquele Deus conosco, mas ele também é Senhor de nossas vidas. Isso deveria levar-nos a adorá-lo. Não somente por aquilo que ele fez e faz, mas também por aquilo que ele é. O Filho do Altíssimo, o Rei que reinará para sempre, cujo reino não terá fim. Seguindo essa leitura, quando chegamos ao versículo 34, nós encontramos a reação da Maria à declaração do anjo. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Aqui nós precisamos fazer um contraste. Lembra que quando o anjo fez o anúncio de que Zacarias e Isabel conceberiam um filho dado por Deus, ele também fez uma pergunta, está no capítulo 1, versículo 18. A palavra do anjo no versículo 13, 1:13, disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. E no versículo 18 vai dizer assim: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Zacarias teve uma revelação de que receberia um filho. Fez uma pergunta. Maria teve uma revelação de que receberia um filho. Fez uma pergunta. A consequência da pergunta do Zacarias foi que o anjo se deu conta de que Zacarias fez uma pergunta, mas ele não cria. Leia versículos 19 e 20. Respondeu-lhe o anjo: eu sou o Gabriel que assiste diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então, a palavra que o Zacarias recebeu não lhe foi de proveito, porque ele não creu. Posteriormente, nós vamos ver um detalhe mais profundo dessa lição aqui envolvido. Agora, vê a resposta do anjo à pergunta da Maria. Então disse Maria ao anjo, versículo 34, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que a nascer será chamado Filho de Deus. Você vê que no caso do Zacarias, ele recebeu, na verdade, uma repreensão. No caso da Maria, ela recebeu uma explicação. Qual a lição envolvida para nós aqui? Qual é a nossa relação com a palavra de Deus? Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos nessa palavra. Zacarias não creu. Maria creu. E pelo fato dela ter crido na palavra,
ela ganhou uma explicação mais detalhada ainda. Como seria possível isso? A resposta de Deus para os impossíveis humanos é o poder de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Como seria possível que alguém humano e impuro, como todos nós somos, como Maria era, fosse um instrumento para trazer ao mundo o Santo de Deus, imaculado? Como seria possível que a Maria não transferisse para o nosso Senhor as suas imperfeições causadas pelo pecado? Como seria possível que, mesmo que o Senhor fosse concebido em santidade, como seria possível que ela não contaminasse o Senhor? A resposta simples e única é o poder do Espírito Santo. Uma grande dificuldade que a mente humana tem, às vezes, em entender o modo de operar de Deus, é que nós pensamos em Deus nos nossos termos. O Deus na nossa mente é como se fosse um nós melhorados. Mas, na verdade, Deus não é como nós. Deus é todo-poderoso. Deus sabe todas as coisas. Deus pode todas as coisas. E é isso que nós vemos aqui. Como será possível? Por meio do poder de Deus. E esse poder de Deus está personificado no Espírito Santo, que desceu sobre Maria e que envolveu a Maria, que cobriu a Maria e que, como um envelope, envelopou a Maria, envolveu-a no seu poder. E por meio dessa ação sobrenatural, divina, maravilhosa, foi gerado e concebido o nosso Senhor Jesus Cristo no ventre da Maria. E nós vemos uma coisa tão interessante, que quando nós vemos a vida sobrenatural do nosso Senhor, não encontramos maneiras para explicá-la. A grande e maior explicação da vida sobrenatural do nosso Senhor é a origem sobrenatural do nosso Senhor. Como nós já vimos em mensagens anteriores, o nosso Senhor, na verdade, não nasceu, Ele veio. Eu e você, nós nascemos aqui, mas o nosso Senhor, de acordo com a Escritura, Ele veio do céu. E Deus preparou um corpo para Ele. E Deus preparou um corpo para recebê-lo, que foi o corpo de Maria. E Ele veio do céu de maneira sobrenatural. Foi concebido no ventre da Maria de maneira sobrenatural. E a sua origem sobrenatural explica o seu poder sobrenatural. Nós nunca deveríamos tentar classificar o nosso Senhor Jesus Cristo em nenhuma categoria humana. Ele é Deus. Ninguém falou as palavras que Ele falou. Ninguém viveu a vida que Ele viveu. Ninguém fez as coisas que Ele fez e faz. Ninguém é como Ele, porque somente Jesus, o nosso Senhor, é 100% Deus e 100% homem. Ele é filho de Davi. É também filho de Deus. Ele é filho de Abraão. É também o filho do Altíssimo. Graças a Deus por isso. Agora nós queremos fazer uma observação a respeito do nascimento do nosso Senhor, de uma virgem, que não se trata daquele conceito chamado uma concepção imaculada. Não. Não quer dizer que a Maria era sem pecado e por isso ela deu
nascimento ao Senhor Jesus Cristo sem pecado. A Bíblia não fala isso. Também não quer dizer que foi um nascimento miraculoso, porque o nascimento do nosso Senhor ocorreu de acordo com um processo normal. Embora a concepção tenha sido pelo Espírito Santo, isso sim, foi contrária ao curso da natureza. Nunca ocorreu isso antes. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas o seu processo de nascimento foi normal. Também não foi uma concepção sobrenatural, como foi no caso do Isaac, filho do Abraão e da Sara, que era estéril, ou no caso do João Batista, filho do Zacarias e da Isabel. Não foi dessa mesma forma, mas ele foi divinamente concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Claro que aqui houve uma dificuldade, né? Como explicar o inexplicável? Imagina a situação da Maria tendo que enfrentar a sociedade da sua época, não sendo ainda casada, apenas desposada, achando-se grávida e como explicar que ela passou por essa situação e foi usada pelo Senhor? A explicação reside na relação da Maria com a palavra de Deus. É nisso que nós queremos conversar um pouquinho mais a partir de agora, mas antes mesmo de falar dessa relação dela com a palavra de Deus, eu queria voltar para um ponto que é relacionado com José. Muito bem, Maria recebe a mensagem do anjo que ela conceberia do Espírito Santo, algo que jamais ocorrera na história antes e jamais voltará a ocorrer. Como explicar? Ela, ainda não sendo casada, não tendo relação com homem algum, se acha grávida e prestes a conceber do Espírito Santo. Como falar com o José? E é por isso que nós queremos mencionar a reação do José antes de mencionar a reação da Maria. E esses detalhes nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Primeiro ponto. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Segundo ponto. José poderia havê-la difamado, poderia havê-la, quem sabe, julgada, condenada e talvez apedrejada. Mas nós vemos aqui essa observação do Espírito Santo, sendo justo. Como que ele poderia julgá-la e condená-la sem prova, sem elementos? Ele toma aquela decisão. Certamente José amava Maria. Ele não a expôs, ele não a condenou, ele não a julgou, ele não a submeteu a um processo penoso. Ele resolveu deixá-la em secreto. Mas a Bíblia segue dizendo: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. E esse anjo falou com ele. Ele disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Você vê aqui a palavra de Deus para José? Então José era alguém com quem Deus falava. E na sequência da narrativa nós veremos que José era alguém que ouvia o que Deus falava. Ela dará à luz a um filho, versículo 21 de Mateus 1.
e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Primeira parte do nome do nosso Senhor, Jesus, porque Ele é o Salvador. Salvação vem de Deus. Salvará o seu povo dos seus pecados. Segunda parte do nome, Emanuel, que significa Deus conosco para sempre. Quando nosso Senhor Jesus Cristo deixou essa terra, pouco antes dele partir para ser crucificado na cruz do Calvário, ele nos informa: eu não vos deixarei órfãos. Ele nos enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós e por nós é a grande prova de que o nosso Senhor Jesus Cristo se chama Emanuel. Senhor Jesus Cristo é Deus conosco para sempre. Como diz na carta de Paulo aos Romanos: quem nos separará do amor de Deus? Esse mesmo amor que nos foi dado em Cristo Jesus. Nós somos dele para sempre e ele é nosso para sempre. Versículo 24: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então nós vemos que o José obedeceu a palavra que Deus lhe falou. E é claro, obviamente, antes ele creu na palavra que Deus lhe falou, diferentemente do Zacarias. Zacarias não creu, infelizmente, mas José creu e obedeceu. E graças a Deus por isso. Quando chegamos então agora a Maria, nós queremos descobrir qual foi o segredo, que é tanto válido para Maria como para o José. Como se explica que a Maria e José creram na palavra do anjo? A explicação é simples. Eles conheciam não somente a palavra de Deus, mas eles conheciam o Deus da palavra. Quando o Espírito Santo prossegue falando, em Lucas capítulo 1, versículo 36, vai dizer assim: ó, e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis. Da onde sai essa expressão, para Deus não haverá impossíveis? Volta comigo lá para o livro de Gênesis, para o capítulo 18. Onde nós encontramos o relato de uma visita do Senhor a Abraão. Nesse relato nos é dito que 3 indivíduos com aparência de homens vieram a visitar Abraão. E desses 3 nós sabemos que um deles era o próprio Senhor, como já vimos em mensagem anterior. Senhor em forma humana. Ele foi recebido pelo Abraão e nesse contexto o anjo, o Senhor vai falar com Abraão e a partir do versículo 9 ele vai falar o seguinte, Gênesis 18, 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? E Abraão respondeu: está aí na tenda. E um deles disse: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho.
Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, porém, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz sendo velha? Acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Essa palavra de Gênesis, acaso, para o Senhor, haverá alguma coisa demasiadamente difícil, compara com essa palavra de Lucas em relação ao nascimento do filho de Zacarias, em relação ao nascimento do Senhor, porque para Deus não haverá impossíveis, praticamente a mesma coisa. O mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus de Zacarias, é o mesmo Deus da Maria e o mesmo Deus de José. Para Deus não há impossíveis. E graças ao nosso Senhor, Ele não é somente o Deus de Abraão, não somente o Deus da Sara, o Deus do Zacarias, o Deus da Isabel, o Deus do José, o Deus da Maria. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Para Deus não há impossíveis. Você crê nisso? Quando Zacarias, capítulo 1, versículo 18 de Lucas, não creu na possibilidade de ele sendo velho, a sua esposa sendo estéril, conceberem, é porque Zacarias conhecia a letra da palavra de Deus lá no Antigo Testamento. Certamente ele conhecia a palavra, a história de Abraão e de Sara, mas infelizmente ele não juntou fé ao seu conhecimento da palavra. Por causa disso, essa palavra ficou para ele como um texto, como uma letra morta, sem significado. Mas à medida que nós conhecemos a palavra de Deus, à medida que nós cremos na palavra de Deus, gradualmente nós constataremos em experiência que nada há que seja demasiadamente difícil para Deus. Ou, na tradução aqui do anjo para Maria, não há impossíveis para Deus. Se nós lemos o relato bíblico, nós vemos as mais distintas situações nas quais o limite do homem é alcançado. Mas alguém falou: o limite do homem é a oportunidade para Deus. Deus permite que o velho e a velha concebam. Deus permite que aquela que era estéril seja mãe de muitos filhos. Deus devolve a vida àqueles que já haviam morrido. Deus dá vitória para os exércitos em condições de desvantagem. Deus cura o cego, devolve a visão ao cego. Deus restaura as pernas do paralítico. Deus devolve a fala àquele que era mudo. Deus devolve a audição àquele que não podia ouvir. E, acima de tudo, Deus salva aquele que estava perdido. Não há impossíveis para Deus. Claro que essa pergunta tem que ser feita agora. Que tamanho é o seu Deus? Quão grande é o seu Cristo? Como muitas vezes nós limitamos o nosso Deus por causa de nós não conhecermos a palavra de Deus de maneira viva. Nós conhecemos a palavra de Deus como letra, como literatura, como histórias, como Zacarias conhecia. Mas qual que é a diferença entre Zacarias e José e Maria? É que para eles a palavra de Deus era viva. Eles tinham essa palavra revelada. Por quê? Porque eles criam nessa palavra. Presta atenção aqui quando o anjo fala: porque para Deus não haverá impossíveis. Qual que é a reação da Maria? Capítulo 1 de Lucas, versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua
palavra. Nós temos a palavra escrita, a palavra revelada, a palavra crida e agora a palavra aplicada na vida da Maria. Em Lucas capítulo 1, versículo 29, quando fala ela, porém, ao ouvir esta palavra, lá no grego seria uma palavra grega chamada logos, uma referência à palavra escrita. E quando chegamos no versículo 38, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, é uma palavra grega chamada rema. Então, entre aquele logos do versículo 29 e o rema do versículo 38, nós temos a revelação, a fé e a apropriação. Porque para Maria e para José, essa possibilidade de uma virgem conceber e dar à luz a um filho não foi motivo de incredulidade, mas sim foi motivo de fé. Porque tanto José quanto Maria conheciam a sua Bíblia. Na verdade, quando nós voltamos ao Antigo Testamento, o livro de Isaías, capítulo 7, abra comigo, por favor, versículo 14. Encontraremos uma palavra profética proferida pelo menos há 700 anos antes da época da Maria. 7 séculos. E lá está escrito o seguinte: porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Você está vendo ali? Da mesma forma que aquela palavra que para Deus não há nada demasiadamente difícil ou não há impossíveis, também está escrito que um dia Deus enviaria um sinal. Que sinal é esse? Uma virgem conceberia. Claro que os que não creem no poder de Deus, que não conhecem o Deus de poder e nem o poder de Deus, eles vão dizer assim, talvez a palavra virgem aqui, conceber, significa uma jovem mulher. Mas a pergunta é, jovens mulheres conceber acontece todos os dias, não é sinal nenhum. Mas quando nós vemos no Antigo Testamento que haveria um sinal, que sinal era esse? Evidentemente, essa virgem conceberia sem a intervenção humana. A Maria conhecia a sua Bíblia. E quando nós estudarmos em alguma das próximas oportunidades o Cântico de Maria, nós vamos perceber que a Maria, naquele cântico, ela prova que ela tinha o Antigo Testamento no seu coração. Ela conhecia a Bíblia e realmente, por isso, ela pôde responder a Deus em amor. Agora, antes de nós concluirmos, ou para concluirmos, eu queria deixar com os irmãos o seguinte pensamento. A Maria conhecia a letra da Escritura. Ela cria na letra da Escritura. Ela recebeu a revelação dessa letra da Escritura e ela associou a palavra que ela conhecia, aquele logos que ela conhecia, palavra escrita, com fé, e isso se tornou palavra viva no coração dela. E ela pôde ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer o nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo pela primeira vez. A palavra nos fala que o Senhor veio quando chegou a plenitude do tempo. Agora, em que tempo eu e você vivemos? Nós vivemos naquela época que a Bíblia chama de final dos tempos. Mas, na verdade, o final dos tempos começou com a vinda do nosso Senhor, de acordo com a Escritura. Então, agora já se passaram 20 séculos. Nós estamos vivendo que período? Nós estamos vivendo o fim dos tempos, está entendendo?
E da mesma forma como havia uma promessa de uma vinda do Senhor naquele período, nós temos uma promessa de uma vinda do Senhor nesse período. E da mesma forma que Deus preservou aqueles remanescentes, aqueles poucos fiéis e justos que amavam o Senhor, que acharam graça diante do Senhor, que creram no Senhor, que perseveraram na lei do Senhor, e eles foram instrumentos para a vinda do nosso Senhor, da mesma forma, ainda que estejamos vivendo em dias difíceis, nós acreditamos que Deus ainda preservou para si. Como aqueles 7.000 que não dobraram os seus joelhos perante Baal, que creem na palavra do Senhor, que têm revelação do Senhor, que esperam o Senhor e que, como Maria, estão orando: eis aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O que significa isso? Que por ocasião da segunda vinda do nosso Senhor, Ele diz na Escritura que Ele encontraria um tipo de igreja. Ele encontraria uma espécie de cristãos. É verdade, fala que o amor de muitos esfriaria, mas ainda assim haveria aqueles que o amam e que amam uns aos outros. Fala que muitos se desviariam, mas também fala que haveriam daqueles que ficariam fiéis à palavra de Deus até a morte, se necessário. Fala que muitos perderiam essa centralidade no nosso Senhor, mas haveria aqueles em cujos lábios não há nenhum outro nome senão o nome do Senhor. Sobre eles não há nenhum outro nome senão o nome de Cristo. Eles não se deixam chamar por nenhum tipo de nome, nem por uma doutrina especial. Eles querem ser chamados irmãos ou cristãos. Ainda que muitos se maculariam e muitos se deixariam desanimar, nós sabemos da Escritura que por ocasião da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, haveria sim uns poucos talvez, fiéis, separados para Deus, dispostos a servi-lo, que seguiam e seguem o Cordeiro aonde quer que Ele vá. Qual que é a nossa oração? Que nós possamos ser achados entre esses, como o foram Zacarias, a Elizabeth, José e a Maria, e que a nossa oração seja: se cumpra em mim conforme a tua palavra. E, como a última oração da Bíblia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Com isso encerramos mais essa lição da vida do nosso amado Senhor. Até a próxima. Amado Senhor, nós colocamos essas palavras na sua mão. Esperamos que o Senhor siga falando conosco. No nome do Senhor Jesus. Amém.